Guys, why are you just getting to my live transmission? Why are you coming here? Just tell me, where are you guys from? De onde vocês são? Eu adoro conhecer um pouquinho da onde vocês estão falando, de qual cidade, de qual estado. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve apresentação pra mim, pra quem nunca me viu por aqui, caiu de paraquedas nessa live, falou quem é essa ser humana falando. Meu nome é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros há muitos e muitos e muitos anos. Então vamos ver quem estamos aqui. Curitiba, Jundiaí. Me contem, meus amores, me contem. Não quero ninguém de fora. Vai, deixa a vergonha de lado, vamos participar. Que mais? Vamos lá. Peraí, cadê que eu tô meio perdida? Ei, tem gente do Novo Inglês do meu curso. Seja bem-vindo. Quem foi? Foi o Tarcísio, né, Tarcísio? Peraí, foi o Tarcísio, agora que eu vi aqui. Michele, são aqui. São Paulo. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, André. Curitiba, Uberlândia, Ribeirão Preto, Campinas, Lages, Sampa. Meu Deus do céu, não tô dando conta das mensagens. Tem alguém aqui que é a primeira vez que tá me assistindo ao vivo? Quem for a primeira vez, coloca aqui embaixo, sim, primeira vez. Quem já tá aqui, já viu outras lives anteriores, por favor, me fala. Não, já sou aluno antigo, já sou um Grasshopper antigo. Osasco, Berlim, nossa, de Berlim, que bacana, Indaiatuba. Temos mais de 200 pessoas ao vivo agora. Vamos começar a falar um pouquinho. Renato da Jardinagem. Renato, my dear, how are you doing? Belém do Pará, me falem agora se vocês já viram alguma live minha ou não. Meus amores, para quem gosta do meu trabalho, deixa o seu like, aproveita para deixar coraçãozinho, palminha, o que vocês quiserem aqui embaixo. E também comenta aqui embaixo que tipo de live vocês querem que eu traga mais pra frente. Eu, primeira vez, Osasco, sempre aqui. Old Guest, Clebson, falei direto? Não, assistindo todas as lives, que bom, sim, primeira vez. Bom, pra quem é a primeira vez, pra quem não é também, sejam bem-vindos. Vamos lá começar a nossa live, que eu não gosto de demorar muito tempo pra gente começar a falar. A gente vai falar sobre como fazer apresentação em inglês. Vou compartilhar minha telinha agora. Peraí, calma, tô meio perdido aqui. Aqui. Ê, Brasil, como é que a gente faz a apresentação? Primeiro de tudo, coloquei uma fotinha bonitinha aqui, né? Primeiro de tudo, pessoal, peraí que eu tô meio... Aqui, ó, vou jogar pra cá. Passar aqui pra gente nossa agenda de hoje. Deixa eu só falar uma coisa, peraí, eu ia falar que eu não queria ler os comentários agora de vocês, mas eu gosto de ficar batendo o olho, mas eu gosto de ver o que eu tô olhando também. Pronto, agora sim. Vou passar com vocês o que a gente vai ver hoje de uma forma bem rápida, tá bom? O que vocês podem esperar da live de hoje. Essa live ela não vai ser 100% em inglês e ela também não vai ser 100% em português, tá? Ela vai ser um pouco mescladinha. So I'll speak some English with you, but I will also translate everything. Então tudo que a gente for ver aqui eu vou traduzir pra vocês, porque eu quero que vocês entendam. Claro que quando a gente fala de fazer uma apresentação em inglês, até eu tive bastante comentário, bastante pergunta, a gente falando, Erika, mas eu preciso saber inglês para fazer uma apresentação? Pensa o seguinte, eu vou até devolver a pergunta para vocês mesmo, que de repente estão com essa dúvida. Nossa, qual deve ser o meu nível para fazer uma apresentação em inglês? O quão confortável você é de falar num segundo idioma sobre aquele assunto. Porque é o seguinte, acontece de muita gente na hora de falar de coisas do dia a dia não conseguir, acaba se travando, coisas do tipo. E também tem a situação oposta. Tem pessoas que, na verdade, manjam pra caramba de inglês, mas na hora de falar de um assunto travam. Mesma coisa, se alguém falar pra eu falar de física quântica, eu não tenho a menor ideia de como é que eu falaria isso. Então, não tem só muito tem a ver com o inglês, também você precisa ter um mínimo de conhecimento, tá? Mas é importante que você se sinta à vontade, né, com aquela apresentação, seja uma apresentação de um evento, seja uma apresentação de uma reunião, até uma apresentação mais informal entre amigos também, mas que você vai precisar falar um pouquinho sobre você, tá bom? So, we're gonna have our agenda today. So, let me take the opportunity and explain a little bit more about this word. Eu vou explicar um pouquinho mais a respeito da palavra agenda, porque muita gente acaba confundindo com a palavra agenda, né, o calendário, e não é, tá? Cuidado porque não é. Agenda, na verdade, quando a gente fala igual a gente tem aqui, né? Agenda, na verdade, o que isso quer dizer é pauta. É como se fosse um menu de coisas que a gente vai discutir numa reunião, num evento. Então, quando a gente quer disponibilizar para todas as pessoas o que a gente vai falar, nós temos uma agenda. So, if you were in a meeting, for instance, you can say, okay, what's our agenda today? Quais são os pontos que a gente vai falar hoje? Que é exatamente isso, tá? Então, já memoriza isso. Se você quer falar de agenda, de calendário, por exemplo, eu vou dar uma olhadinha na minha agenda, depois eu te passo. Em inglês, we're gonna say calendar.
calendar. Calendar. Ou então, schedule. Calendar é o calendário mesmo, tá? Então, você vai pegar a sua agenda com as datas, os dias, e você vai, de repente, ver se você tem algum compromisso, se você vai fazer alguma coisa ou não. Schedule seria a palavra até mais próxima nossa como agenda. Então, quando você fala, nossa, eu preciso ver na minha agenda se eu posso fazer a reunião nesse dia, ou se eu posso fazer a entrevista naquele outro dia, enfim, tá? Marcar com o candidato. Então, a palavra é schedule. Então, a primeira dica que eu queria dar pra vocês nessa aula de hoje é a diferença entre agenda, calendar and... Aqui, só cuidado com a pronúncia, tá? A gente fala schedule, schedule. Schedule. Ela é uma palavrinha meio chatinha porque a gente tem esse che, né? Schedule, mas não é schedule. A gente fala... Deixa eu ver se eu consigo escrever um jeito. Schedule. Schedule. É difícil escrever, gente. Schedule. 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 É um pouquinho estranho, mas acho que é mais próximo do que dá pra ajudar vocês de... Gente, só uma coisa, isso aqui não é o fonema original oficial, tá? Schedule. Schedule. Calendar e agenda. Tenham em mente, isso aqui até em inglês chama false cognate, que é o tipo um falso cognato. A gente acha que é uma coisa, mas não é. Então, agenda é pauta. Bom, então o que a gente vai ver? Vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre os greetings que a gente usa para fazer uma apresentação, os cumprimentos. We're gonna talk about introducing yourself. Então, como é que a gente se apresenta? De novo, cuidado com a tradução. A gente não fala introduzindo a você mesmo. Até pode falar, né? Eu vou introduzir você pro fulano, né? Até tem isso em português, mas o mais comum seria eu vou te apresentar alguém. Ou eu vou me apresentar. Introducing yourself. Starting your presentation. Então, quais são geralmente as expressões, as coisas que a gente fala quando vai começar uma apresentação? Moving to the next point, porque é muito comum a gente estar falando de um assunto, depois a gente precisa ir para um outro, né? Então, palavras que a gente usa? Quais expressões? Talking about graphs, images, charts, and so on. Então, a gente vai falar sobre gráficos, imagens. Não eu, tá? Eu não vou apresentar nenhum gráfico, não. Mas eu vou... Quando a gente quiser apresentar um gráfico, o que a gente fala? Ending your presentation. E aí, como é que a gente encerra? E answering some questions. Como é que a gente responde algumas perguntas, tá bom? E aí, de bônus, tá? Eu quero falar sobre... É o famoso blá, blá, blá. Que às vezes o pessoal fala, tá perdendo foco. Eu vou deixar pro final, tá bom? Que é como você deve se preparar para uma apresentação em inglês. Antes de tudo, meus amores, deixa eu só falar uma coisa. Eu não sou palestrante, eu não faço apresentações. Eu já cheguei a fazer algumas apresentações, algumas palestras, mas não é o meu trabalho, não é minha profissão. Então, eu não sou perita e expert em fazer apresentações. O meu papel aqui é ensinar vocês em inglês como fazer isso, tá bom? Let's start with greetings first, ok? Greetings. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Eu vou querer engajar com vocês nessa live, tá? Então, vira e mexe, eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. Então, fiquem atentos, porque eu quero saber se vocês estão entendendo o assunto, se tá ficando claro, e aí eu quero que vocês respondam aqui pra mim. Bom, primeiro de tudo, greetings. Greetings. O que são os greetings? São cumprimentos, né? Então, quando você chega no seu trabalho, quando você sai, quando você vai pra qualquer lugar, aqui são os greetings de uma apresentação. Então, o que é comum? Primeiro de tudo, entenda quem é o seu público, antes de você pensar o que você vai falar. Se você vai falar, hey guys, ou se você vai falar, good morning, good afternoon. Por exemplo, quando eu penso em fazer uma live aqui pra vocês, por mais que eu sei que aqui a gente tenha pessoas de todos os cargos, vamos dizer assim, tem desde da pessoa que de repente tem um cargo mais simples, até uma pessoa de cargo mais elevado, vocês, pra mim, são os meus pupilos e eu tenho uma pegada um pouco mais informal, mas se alguém me convida pra uma palestra, alguma coisa que exija uma pegada um pouco mais formal, então eu vou ter que pensar em outros greetings. Então, se eu chego, por exemplo, aqui pra vocês, eu falo, hey guys, how are you doing? What's cooking? How's it going? Então, eu vou falar basicamente um jeito mais informal. Good morning. Good morning. Isso aqui é um pouco mais formal. Então, você tá falando basicamente um bom dia, boa tarde. Good afternoon. Good morning, bom dia. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Boa noite. Agora, cuidado, tá? Nós temos duas formas de se dizer boa noite em inglês. E é aqui onde muita gente erra. E até pra ninguém fazer feio... E, gente, deixa eu só falar uma coisa.
Quem tiver aqui nessa minha aula que não nem pensa em fazer apresentação, é super tímido. Primeiro de tudo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então é bom a gente estar preparado. E segundo, que aqui tem uma porrada de dica de inglês. Então, por mais que você não pense em fazer apresentação, absorve aquilo que vai ser útil de inglês pra você, tá bom? Bom, a gente tem em português a palavra boa noite, né? Que a gente usa quando a gente tá chegando em algum lugar, quando a gente tá saindo de algum lugar. Enfim, é um cumprimento e é uma única expressão, boa noite. Acontece que em inglês nós temos duas, tá? Que é good evening, good evening. A gente escreve good e evening, mas a gente junta e vai falar good evening. E good night, good night. Não é good night, tá? A gente tem a mania em português de querer puxar o inglês do jeito que a gente fala português, mas as letrinhas a gente vai suavizar um pouquinho, tá bom? Então, good night, good night. Qual que é a diferença de good evening para good night? Good evening é quando você está chegando em um lugar. Aí você fala good evening. Então, qual que a gente vai usar para fazer a apresentação? Good evening, porque good night você vai usar lá no final, quando você estiver se despedindo. Você tá dizendo, tá, gente, tchau, boa noite. Aí você fala, good night, Leandro dos Bytes, hey, my dear. Então, a gente sempre vai usar good night pra quando a gente quer se despedir. Good evening pra quando a gente quer chegar. Então, ó o mico, não vai chegar falando na sua palestra, na sua reunião, na sua apresentação, good night, tá bom? Porque senão, uai, mas ele acabou de chegar, já tá indo embora. Então, não, good evening, good evening. No final, você vai falar good night. A gente tem... E é muito mais intuitivo a gente pensar no boa noite como good night, né? Mas cuidado que tem uma diferença entre esses dois. E aí, claro, você vai respeitar qual que é o horário do seu evento e trabalhar com good morning, good afternoon, ou hey, how's it going, se for mais informal. Bom, você pode começar, então, sua palestra dando um good morning, cumprimentando, e aí falando welcome to... nome do evento, tudo depende da formalidade. Cada um aqui vai encaixar onde cabe mesmo, tá? I would like... Vou passar bem devagarinho aqui, tá? Deixa eu subir aqui. I would like to... Deixa eu aumentar um pouquinho, porque tá bem pequenininho. Eu sei que tem gente que tá vendo pelo celular e eu quero que todo mundo possa enxergar. Aqui, pronto. Acho que tá melhor, né? Pronto. I would like to thank you all. Eu gostaria de agradecer todos... Peraí, pausa. Pausa na programação. Não quero ninguém decorando isso aqui que eu tô passando. Claro que se você tem uma apresentação na semana que vem, você tá insegura. Semana que vem tá muito em cima, mas em breve. Então aqui tá algumas dicas pra você estudar que pode servir de inspiração. Mas, gente, essas frases aqui, na verdade, são... Isso aqui é gramática, estrutura. Você colocar verbo, mais um substantivo... Tá, eu coloquei o jeito que eu falaria, por exemplo. Então, I would like to thank you all. Eu gostaria de agradecer todos vocês, esse you all. Só uma dica bem rápida pra todo mundo, que é bem útil, aliás, pra isso que a gente tá falando. You, em inglês, significa o quê? Você. Não é só você. Esse cabinho aqui não está sendo meu amigo hoje. Você ou vocês. Deixa eu escrever a palavra pra você, normal. A palavra you, em inglês, vai significar você ou vocês, ou seja, singular ou plural. Então, eu posso estar aqui falando com o João Galdino, que falou show. Posso falar, João, you are my friend, né? Eu tô falando com ele, é uma pessoa. Agora, se eu falar com todos vocês que estão aqui na live, eu vou falar, guys, you all are my friends, or you guys, é uma outra forma também. You guys é mais informal, tá? You all é mais formal, you guys é mais informal. Até you all é mais comum no sul também dos Estados Unidos. E eles contraem assim, ó. Acho que não é assim que eles contraem, não. Eu não lembro como é que eles contraem, não, gente. Deixa a contração de lado, mas eu sei que eles falam y'all. É com Y, agora que eu lembrei. Acho que é isso aqui, ó. Y'all. Acho que é isso. Tá? Então, you é tanto você quanto vocês. Mas se você quer deixar muito claro que você tá falando com mais pessoas na sua palestra, enfim, você fala you are all here to watch this presentation, this lecture. Ó, apresentação em inglês, presentation. Palestra em inglês, ó, duas palavrinhas, nem tava no meu script, hein? Apresentação é presentation. Som de Z, tá? Presentation. Palestra, lecture. Essa daqui, ela é bem chatinha, né? Lecture. Tá? Lecture. E reunião,
meeting. Meeting. A gente escreve meeting, mas a gente fala meeting. Meeting, tá? Bom, voltando. Então, por isso que tem o you all. Eu poderia ter falado, I'd like to thank you for being here. Which is fine. But I'd like to thank you all. I'd like to thank you guys. Se eu estivesse falando aqui com vocês, eu falaria, I'd like to thank you guys. Eu gostaria de agradecer vocês for being here today. Por estar aqui hoje. Gente, só uma coisa, eu não vou entrar em detalhes hoje do porquê que tem no ING, essas coisas. Eu posso fazer aulas aqui gratuitas pra vocês explicando tudo isso. Mas hoje a gente vai focar no assunto de apresentação. And also LinkedIn. Então eu tô agradecendo a todos vocês. E também o LinkedIn. Gente, LinkedIn em inglês, a pronúncia, pra quem não sabe, é LinkedIn. LinkedIn, tá? Não é LinkedIn em português. Numa conversa em inglês, você fala LinkedIn. Are you on LinkedIn? Você tá no LinkedIn? Você tem conta no LinkedIn? Are you on LinkedIn? Então, I'd like to thank you and also LinkedIn for the opportunity, pela oportunidade. Ou então, for the invitation, pelo convite. Pela parceria, partnership. Tá? Eliette, meu amor, tô fazendo aula todos os dias. Ah, minha Grasshopper, minha lindinha. Tô orgulhosa de você. Eliette, meus amores. Depois confia. Todo mundo já deve conhecer Eliette, né? De RH, é uma fofa. Então, vamos lá. E eu coloquei aqui por último, nesse início, que eu vou deixar pra falar mais no final da nossa live a respeito do Break the Ice. Porque, na minha opinião, quando a gente começa a fazer uma apresentação, vamos combinar que fazer uma apresentação, fazer um evento, alguma coisa que você tem que falar pro público... Pra mim tá sendo um pouquinho mais fácil aqui, porque na internet a gente só tá vendo a câmera aqui. Eu sei que vocês estão todos aqui, mas é um pouco mais fácil do que você ver várias cabecinhas, né? Então, a minha dica pra vocês, com base na minha experiência, é sempre você quebrar o gelo. Break the ice. E como você pode fazer isso? Tem várias formas, tá? Quando você for se apresentar, é uma delas. Aqui, ó, a gente já vai falar sobre introducing yourself. Quando você for se apresentar, é uma das formas que você pode... break the ice, fazer um funny stereotype. Então você fala, eu sou aquela pessoa que toma porrada quando precisa resolver tal coisa. Ou eu sou... Entendeu? Você vai fazer tipo uma piada de você mesmo. O meu marido mesmo, quando ele tem palestra, vira e mexe, ele tem umas palestras pra fazer, ele usa uma dica muito boa, muito boa. O dia que a gente for fazer uma conversa com ele, eu peço pra ele explicar melhor. Mas ele coloca um dinossauro no PowerPoint, ele ensina a fazer um dinossauro no PowerPoint, eu nem sei qual é que é muito, mas ele fala, vocês sabiam que dá pra fazer um dinossauro aqui, colocar um dinossauro aqui no PowerPoint? Bom, se nada do que eu falar hoje for útil, pelo menos agora vocês já sabem que dá pra pôr um dinossauro no PowerPoint. Aí todo mundo ri, quebra o gelo, você fica mais relaxado, o público já meio que, entre aspas, te aceita um pouco melhor pela brincadeira. Brincadeira, tô falando igual cebolinha. Pela brincadeira, você já entra numa informalidade, então acaba sendo um pouco melhor. Então pensa em alguma coisa do que você já pode quebrar. Isso é de pessoa para pessoa, né? Bom, então na sequência você vai se apresentar. E lembra que você não vai contar a história da sua vida, porque as pessoas não estão lá para saber de você. A menos que seja uma palestra sobre isso, né? Mas se não for o caso, você simplesmente vai falar My name is, or I'm... Quando eu tenho que fazer alguma piadinha, alguma coisa pra descontrair, eu uso essa daqui. Como assim? Meu nome é Erika, né? Todo mundo sabe. I'm... Aqui, ó. Erika, com K. Erika Belmonte. E aí, quando eu tô aqui na rua, né, e eu vou cumprimentar o pessoal, e alguém vai lá e fala assim, oh, I'm John, I'm Mary. E aí eu vou e falo o quê? America. Aí o pessoal fala assim, oh, hi, America. Tipo, eles falam assim, ó, hi, America. Aí eu falo, oh, no. My name is just Erika, not America. Olha a confusão, eu falo America, porque junta, Linkin Sound. Lembra que eu falo pra vocês? America, e o pessoal fala, hi America. Não. It's just Erika, I'm Erika. Então eu tento até sempre puxar pro my name is Erika, pra não dar confusão. Então essas são as duas formas que a gente tem de se apresentar. My name is, or I'm, tá? E aí você fala o seu nome. E aí você vai falar a sua profissão, por que você tá fazendo lá, de repente. Então, I'm a journalist, I'm a, I don't know, social media influencer. Hoje em dia virou uma profissão boa, né? I'm a, ou A ou E, né? I'm an engineer. E aí você vai falar from e o nome da empresa. Então, I am an engineer from All Steel, for instance. Or you can say, I work... Agora, vamos falar um pouquinho de preposição, que isso aqui é uma coisa que muita gente se enrosca. Fala, Érica, o que eu falo? Inham, et. E agora? Você vai usar in quando você quiser falar o nome... desculpa. Você quer falar o tipo de empresa que você trabalha. Então, I work in a multinational
company. Eu trabalho em uma empresa multinacional. Eu trabalho na área de agrícola. Sei lá, você quer... Ou até nome de uma cidade, estado também. Então, in é uma forma um pouco mais genérica, tá? Eu trabalho em uma farmacêutica. Quando você quer falar I work at, ou at ou for, tá? Você vai falar o nome da empresa. Então, por exemplo, I work for Nestlé, or I work for Ford, or I work at Ford, tá? Tanto faz. E aí, o que eu falei pra vocês de um funny stereotype. Por exemplo, ó, I tend to speak fast. Esse aqui é um que o meu marido usou, eu copiei dele, tá, gente? I tend to speak fast. Tá, ele também. So, throw something at me if I do this. Então, eu tenho mania de falar rápido. Então, joga alguma coisa aqui em mim se eu fizer isso. Ou seja, você já tá quebrando o gelo de uma forma que, se de repente, ó, gente, eu falo rápido. Aqui não tem graças a Deus, como eu falo rápido, né? Se eu falasse isso, acho que eu ia ter toda hora alguém tacando as coisas em mim. Porque a pessoa aqui já fala rápido. O Michael tá perguntando do técnico do Sou Antônio. Ele tava em reunião, gente, até agora. Ele, geralmente, quando eu tô em live, ele tá sempre aqui comigo. Mas hoje ele não tá, não. Quer dizer, eu acho que ele não tá, né? Só se ele entrou em casa, que a gente deixa tudo aberto. Mas, enfim, hoje eu não sei se ele tá aí. Se ele tiver, ele dá um oi aqui na nossa live. Bom, pra gente finalizar a parte de introducing yourself, o que você pode falar? I'm here to talk about. Então, o que você vai se apresentar, se você quer falar do seu trabalho, se você quer dar mais detalhes do seu trabalho, aí isso é com você. Eu não tenho aqui a expertise de chegar a falar, olha, fale mais do seu trabalho, fale mais da sua vida pessoal. Eu acho que você tem que falar o menos possível de você e o máximo sobre o assunto que você vai falar. Ponto, que é isso que as pessoas querem saber. Então, você vai começar. I'm here to talk about... Eu tô aqui pra falar sobre... the global warming, sei lá, tá? Today, I'd like to share with you... Isso aqui cabe mais pra mais uma apresentação no sentido de evento mesmo. Porque se você tá em uma reunião, o que caberia mais é isso aqui, ó. Guys, I'll give you an update on... Então, eu vou te dar uma atualização, esse update é uma atualização, tá? Então, I'll give you an update on... Então, é uma reunião que ficou marcada de você apresentar, de repente, alguns números e você vai atualizar as pessoas desses números. Então, I'll give you an update on... Aí eu pulei isso aqui, né? Today I'd like to share with you. Eu gostaria de compartilhar com você... O que você quer compartilhar? Qual que é o assunto que você vai falar? I intend to give you... Aqui também serve também para reunião, ó. I intend to give you an overview. Eu quero te dar uma visão geral. Overview. E cuidado com esse... Olha... Não, presta atenção. Para tudo aí. Vamos falar de coisa séria aqui, porque... A minha preocupação aqui é ensinar coisas corretas, obviamente, pra vocês, coisas que são úteis, comuns, mas o meu maior medo, na verdade, é ajudar você. Não, meu maior medo é ajudar ficou estranho. Mas o que eu quero ajudar vocês, o que eu tenho maior medo, pronto, é isso. É com erros que dão outro sentido, tá? Como esse daqui. Aqui a minha frase, olha só. Eu quero falar assim, I intend to give you an overview. Então, eu pretendo, né? Eu tenho intenção, mas eu pretendo... te dá uma noção geral, uma ideia geral. Aí, o que a gente pensa? Eu pretendo, mas lógico que vai vir na cabeça quem? I pretend. Óbvio. Nunca que o I intend vai vir na cabeça, né? Óbvio que eu pretendo. Pretend, tá ali, ó. Acontece que esse pretend, gente, Jesus amado, não deveria existir. Não deveria. Isso foi sacanagem da língua conosco, tá? Se você fala I pretend, você tá falando eu finjo. Você tá fingindo que você vai dar uma informação geral. Então, olha só que coisa. Se você tá no meio de uma palestra e você fala I pretend to show you some things. A pessoa fala, uai, o que ele tá fingindo? Principalmente se essas pessoas forem estrangeiras. Elas não vão conseguir ligar que você falou pretend porque é pretender. Entendeu? Isso é no português, mas no japonês, no alemão, não é. Então, cuidado. Quando eu falo pra vocês que aprender, é melhor vocês aprenderem uma palavrinha por vez e aprender direito, aprender bem aquilo, que é justamente pra vocês não entrarem numa furada dessas. Então, quando você falar, eu pretendo fazer tal coisa, eu pretendo trabalhar no final de semana, não é I pretend, né? Tem até aquela música do Elvis Presley, né? Não, peraí. O The Great Pretender é do Elvis Presley, eu acho, né? The Great Pretender. Eu troco tudo, mas eu acho que é do Elvis Presley. E tem a banda também, The Pretenders.
bem antiga, né? Mas que é boa. Então, I intend to give you an overview of blá blá blá. So, first of all, I'd like to outline the main points of my talk. Então, primeiro de tudo, eu gostaria aqui de ressaltar, eu gostaria de destacar os pontos principais da minha conversa. Então, aí a pessoa vai começar. Então, tem várias formas de como você pode abordar, de como você vai começar. Falando sobre você, né? Quem você é, o que você faz, para quem você trabalha, se é que isso é importante na sua apresentação. E aí você fala, gente, vamos falar sobre isso, bora lá, tá? E aí uma coisa que você pode querer fazer ou não no início da sua apresentação é deixar claro, porque assim, existem vários tipos de reuniões, apresentações e coisas do tipo. Você pode já desde o início falar, olha, vamos ter dúvidas, eu vou deixar as dúvidas para o final. Tá? Ou não, gente, se vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão e perguntar que eu vou responder. Ou você não fala nada porque você não vai responder dúvida nenhuma, né? Então, se for o caso de você ter alguma dúvida para responder ou coisa do tipo, você pode informar logo no início. Então, vamos lá. Questions and answers, tá? Q&A, não K. Q&A, questions and answers. If you have any questions, please leave them until the end. Se você tem alguma... Agora, vamos lá. Outra coisa que pega. Tem ali, tá mais pra frente que eu ia explicar, mas vou explicar agora. Vou aproveitar o gancho. Se você tem alguma dúvida, aí a gente pensa em doubt. A Michelle tá perguntando se a gente vai disponibilizar o material no site. Sim, eu vou depois subir lá pro site, tá bom? Esse PDFzinho pra vocês baixarem sem problema algum. Disponibilizo lá sim. ericabelmonte.com.br, eu acho. Acho que tem .br. Dúvida em inglês, ou pode ser o Clube do Inglês. O Clube do Inglês eu tô começando a não usar mais esse nome do Clube do Inglês. Tô começando a usar mais o meu nome mesmo. Mas o Clube do Inglês, o site é o mesmo do Erica Belmonte, tá? É só uma questão de que eu vi alguém colocando lá Clube do Inglês e eu não vi o que era. Enfim, dúvida, a gente logo pensa em doubt. Primeira coisa que a gente pensa, dúvida é doubt. E tá errado? Não, não tá errado. Gente, acho que meu copo tá furado. Saiu um pouquinho de água ali embaixo. Enfim, um copo de vidro furado. Não tá errado. Tá errado a forma como a gente usa. Como assim? Se eu quero falar, eu tô aqui explicando pra vocês uma gramática, ou sei lá o que é, e aí você fala assim, eu tenho uma dúvida. Aí você fala o quê? I have a doubt. Sem nem pensar, sem nem titubear. I have a doubt, falei bonitinho. Você falou bonitinho, parabéns pelo seu esforço. Isso eu já fico muito feliz, mas não é I have a doubt, tá? Doubt, a gente vai utilizar... Na verdade, a palavra doubt, ela é utilizada mais como verbo. Espera que eu já chego no doubt. O que eu vou falar no lugar? I have a questions. É por isso que aqui, gente, essa área de perguntas e respostas não chama doubts and answers. Chama questions and answers. Dúvidas, perguntas e respostas, tá? Então, question, I have a question, eu tenho uma dúvida. Porque assim, é a mesma coisa se você for parar pra pensar. Se você tem uma dúvida, logo você vai fazer uma pergunta, certo? Então, associem essa questão aqui de basicamente você não ficar pensando na tradução literal de tudo. Eu sei que no início é isso que a gente faz, é natural, porque a gente quer puxar para nossa língua mãe e eu não critico, eu não julgo, mas o que eu peço e eu imploro é tentem ao máximo, conforme vocês vão avançando mais, aprendendo mais coisas, não fazer mais isso com tanta frequência, porque senão, ó, você vai falar I pretend, sendo que é I intend, aí você fica com essa muletinha de querer ficar traduzindo, as coisas não fazem sentido e aí você acha que é difícil. Difícil é como tudo na vida, né? Se você quer aprender a fazer tricô, crochê, vai ser difícil. Mas o ponto é, se você quer falar eu tenho uma dúvida, não é I have a doubt. Se eu quero perguntar, gente, vocês têm alguma dúvida? Não é do you have any doubt? Ou any doubt? Não, é any question. Do you have any question? Tá? Tá bom, Erika, então pra que eu uso doubt? Você tá falando aí, você discriminou doubt, na cara lavada aí, lagada, sei lá, e pronto. O que a gente vai usar então pro doubt? Doubt é muito, primeiro de tudo, é mais comum a gente usar o doubt como verbo. Do tipo, como eu falei pra vocês, ele vem de dúvida, de duvidar, né? E pronúncia, não é doubt. A gente fala doubt, doubt,
doubt, tá? Esse B não tem. Na hora de falar, na hora de escrever tem, tá? Então, doubt. I doubt sei lá, my mom is here. Sei lá, é uma frase aleatória, tá? Eu duvido que minha mãe esteja aqui. Quer ver que ela vai estar? I doubt my mom is here. Or, I don't know, they doubt the boss will show up. Eles duvidam que o chefe vai aparecer. Então, ele funciona mais como verbo, tá vendo? Ó, they doubt the boss will show up. Eles duvidam. E também é muito comum em expressões como, por exemplo, putz, sem dúvida nenhuma que, sei lá, gente, água é muito bom pra saúde, tá? Então, no doubt water is good to your health. No doubt it's gonna rain today. Or I have no doubt. Você pode montar também. Tinha até uma banda, lembra? O No Doubt, né? Então, a gente vai utilizar o doubt basicamente para um verbo ou então expressões, mas a gente não usa como I have a doubt, eu tenho uma dúvida. Isso em inglês, gente, não faz o menor sentido. Então, anotem, se esse é um erro comum para você, anota agora e sempre que você tiver oportunidade, seja na sua aula de inglês, seja na sua reunião, seja numa conversa informal com os seus amigos, não sei. Tente usar essas coisas que eu tô ensinando para vocês, porque, gente, aprender inglês é aprender um pouquinho todo dia e praticar. Você tem que se jogar, aprender, consumir informação e praticar de volta. Se você só consome, mas não põe pra fora. Se você não escreve em inglês, nem que seja pra você mesmo. Olha o tanto de caderno que eu tenho aqui, gente. Um desses cadernos aqui é meu journal. Eu escrevo em inglês como é que eu tô me sentindo, o que eu preciso fazer. Eu tô tomando banho, eu penso, meu Deus, deixa eu pensar em inglês. Vamos lá, vamos falar. I have a live transmission today on LinkedIn. É praticar. E até essa é uma das dicas com relação à apresentação. Se você quer fazer uma boa apresentação em inglês, você tem que praticar a sua apresentação em inglês, tá bom? Então ficou claro essa questão de doubt e question. Any question, my grasshoppers? Não é any doubt, não pode, tá bom? If you have any questions, não é doubts. If you have any questions, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, please leave them, ou seja, deixe as perguntas pro final, until the end. It will be a pleasure to answer. Vai ser um prazer responder, tá? Ou então, você fala, não, eu quero que as pessoas, a gente tá com meia dúzia de gente aqui, eu quero que se as pessoas tiverem dúvida, elas me interrompam. Please, feel free. Gente, essa expressão é muito comum em inglês. Feel free. Feel é, sentir. Free é o grátis, né, livre. A gente tem várias traduções pro free. Mas quando eu falo feel free, sinta-se à vontade. Feel free to call me tomorrow. Feel free to share this live transmission. Tem que usar a meu favor nos exemplos, né, gente? Feel free to share this live transmission to your contacts. I'm sure they're gonna love it. They're gonna learn lots of English. Tá? Feel free significa sinta-se à vontade, fica à vontade. Então, please, feel free to interrupt me. Algumas pessoas em inglês vão comer esse T. E aí é onde que a gente xinga todo mundo, todos os americanos, todo mundo fala inglês. Fala, meu Deus, inglês é difícil. Porque fala interrupt. Essa, aliás, é uma das razões do porquê a gente tem dificuldade de entender um nativo, tá, de língua inglesa, porque muitas vezes a gente aprende a falar, please feel free to interrupt me, mas muitos deles vão falar interrupt. Interrupt. É que nem internet, gente. Internet. Como é que fala internet em inglês? Não, pera. Internet não tá em inglês? Tá, você pode falar internet, which is fine. Like, my internet is really good today. Mas o mais comum não é internet, é internet. Agora eu choquei o mundo. Internet.
internet. Então, essa é uma das razões do porquê a gente tem dificuldade de entender. Ah, por que eu entendo brasileiro e não entendo? Essa é uma das respostas. Porque a gente tem essa mudança no som e eles nem sempre vão falar letrinha por letrinha. Então, a gente às vezes ouve uma outra palavra. Falar internet. Não é, você pode falar internet, tá perfeito, mas internet is good. Mas a maioria vai falar internet. Interrupt. So, feel free to interrupt me. Interrupt me. If you have questions, se você tiver pergunta, durante a apresentação. During the presentation. I'd be grateful. Érica, que é isso aqui, Érica? Você tá colocando umas coisas doidas nessa live de hoje? Tô. Pra ajudar vocês. Pegar a frase aqui. É I'd be, na verdade. Né? Já junto. I'd be grateful, I'd be crazy, I would be grateful. Eu ficaria muito feliz, eu estaria muito feliz, não, desculpa, agradecido. Eu estaria agradecido, eu ficaria agradecido, tá? Então, I'd be é a contraction form de I would be. Eu estaria, eu ficaria, dependendo da sua frase, tá bom? I'd be grateful if you could ask your questions after. Não é after. After é inglês britânico, provavelmente, e o que você tem na boca também. After in English, American English. So, I'd be grateful if you could ask your questions after the presentation. Cuidado pra confundir, hein? Essa é uma outra coisa que muita gente confunde. Before e after. Peraí. Vou pleitear um microfone sem cabo, porque esse cabo aqui, ó, tá, fica braço pra cá, braço pra lá. Before e after. Before e after. Before, e não é before, é before. Before é antes. After, depois. Então, eu vou fazer isso depois. Provoca, né? Gostei. Vou deixar mais pra cá. Eu vou fazer isso depois da reunião. I'm gonna do this after the meeting. Ou antes da reunião, before the meeting, tá bom? Então, after the presentation, depois da apresentação. Bom, fizemos a nossa apresentação, já deixamos o pessoal à vontade para fazer perguntas, deixar as respostas na hora, no final. E aí, pro próximo momento, a gente quer o quê? Impressionar. Impress. I want you to impress your people, the people who are watching you. Então, você pode colocar umas, vamos chamar de frases de efeito, né? Ou frases que vão te ajudar a engage. And that's what I want you from all of you today. É o que eu quero de vocês hoje, engajar. Porque é assim que a gente consegue ter uma live, ter uma apresentação bacana, então vocês têm que tentar engajar com o público de vocês. Vocês já repararam no que eu faço no início da nossa live? Gente, de onde vocês são? Me contem aqui. Vocês já viram a minha live antes? O que eu tô fazendo? Eu tô engajando com vocês. Eu quero ter uma maior proximidade. Eu quero que vocês sintam que eu tô aqui com vocês. Na hora de uma apresentação é a mesma coisa. Ninguém quer uma apresentação, pelo menos eu não quero, né? Que alguém chega na apresentação e fica, então, gente, vamos lá. Vamos começar falando sobre isso, vira pra lousa e aí não fala, pronto, fecha os livros, tchau. A gente gosta quando a pessoa fala, levanta a mão aí quem gosta disso, levanta o pé quem gosta daquilo, sei lá. Então, pra você quer que a pessoa engaja. Então, eu coloquei umas frases em inglês justamente pra vocês conseguirem fazer isso em inglês. What if I told... Não necessariamente a pessoa vai falar, mas ela vai relate to you, ela vai se relacionar, ela vai te entender. What if I told you that... blá, blá, blá. Esse what if em inglês é e se? E se? Então, imagina que você está fazendo uma apresentação de números, de budget, de orçamento, e você fala, guys, what if we had... Aqui, ó, tem um exemplo aqui embaixo, ó. Let's imagine, or what if, vamos imaginar, ou e se your budget, o seu orçamento fosse cortado by 99% tomorrow. Imagina isso você falando numa apresentação. Imaginar que seu orçamento amanhã é cortado 99%. How would you go about promoting your product? Or what would you do in this situation? O que você faria nessa situação? How would you go about promoting? O que você, na verdade, faria para você conseguir promover o seu produto? Então, what if? E se? Ou let's imagine. E aí, vamos imaginar, você conta uma situação hipotética para fazer a pessoa te entender aonde você quer chegar com aquela situação. How many of you? Quantos de vocês? How many of you have already... blá, blá, blá. Então, vamos lá, vamos fazer um aqui agora. Guys, how many of you have already traveled abroad?
Vamos fazer o seguinte, na nossa gincana aqui... Gincana? Na nossa didática. Quantos de vocês já viajaram pra fora do Brasil? Diga eu. Ai, coloca aqui, eu. Então, how many of you have already... Blá, blá, blá. How many of you have already... Então, é como... Aqui eu tô em uma aula ao vivo, não tô vendo vocês. Então, o máximo que eu posso fazer pra engajar é falar, gente, vamos lá. Eu quero que vocês respondam agora nos comentários. How many of you have already... Vamos colocar aqui, ó. Traveled abroad. Pode responder aí, tá, gente? Não é só exemplo, não. Pode responder. I have. Você pode falar I have, tá? Não coloca só I, não, tá? Quem for colocar... Ó, vamos já corrigir. Quem colocou só I, ou você... Vamos. Eu adoro essas aulas ao vivo que eu peço pra vocês responderem, que eu pego uns errinhos de vocês, vários. Aí eu falo, não, peraí, não é isso, não. Pra quem quer falar eu, você vai falar me. Me. Você não fala I. Você vai falar I com um verbo. I have, I like, I need, tá? E na verdade não é nem só I need it, I like it, mas aqui é só I have, tá? Você vai falar me, então quem escreveu I, volta e vai escrever de novo me, porque eu quero que vocês aprendam. Então, how many of you have already... Peguei várias pessoas aqui. Traveled abroad. Traveled. Gente, com 2 L's é britânico, tá? Se alguém estiver estranhando a falta de um L, é isso. Então, how many of you have... Peraí que eu escrevi errado aqui. Abroad. How many of you have already traveled abroad? Então, você vai falar me, I have, ou então I haven't. Ou seja, eu não, tá? Então, me, I have or I haven't. Nunca respondam I. E eu amo quando vocês escrevem aqui mesmo errado, porque aí eu pego e já ensino vocês qual que é o certo. Então não tenham medo, se joguem, tá? Errar faz parte. Se a gente não errar, a gente não vai acertar. Então, se joguem. Eu prefiro que você responda do jeito que você acha que é. E aí eu vou bater o olho aqui, ó. Polônio, coloca aí que não é I. Ou é me ou é I have, amigo. Muda isso aí. Então, muda aqui. Isso, I have, Gisele, Elisângela, Polônio. Já arrumou. Muito bem, Polônio, ó. Muito bem. Então... tá vendo? É assim que a gente vai engajar numa apresentação. E, gente, apresentação não precisa ser para dezenas ou centenas de pessoas. De repente, se você tiver numa entrevista de inglês, eu já vi algumas entrevistas de emprego que as pessoas, elas pedem pro candidato. Tá aí uma sugestão para vocês que fazem entrevista, tá? A gente, tá me faltando a palavra, não é gincana, é uma... Também não é didática. É uma atividade, mas me fugiu a palavra, que é interessante e diferente. Você pedir pra pessoa fazer uma apresentação sobre um determinado assunto até que ela fique à vontade de fazer. Você dá uns minutinhos pra ela e ela vai lá e te entrega a promoção. Pronto, agora os candidatos me matam. Então aí, você que vai fazer a sua entrevista de emprego porque o seu candidato, o seu recrutador pediu pra você fazer uma apresentação, você pode engajar com aquela 1 ou 2 ou 3 pessoas. How many of you have already traveled abroad or have done this or have... Dinâmica, Thaisa. Jéssica, obrigada a todo mundo. As palavras fogem às vezes. Dinâmica, essa é a palavra. Obrigada, pessoal. Dinâmica, isso. Então, how many of you have already eaten, I don't know, duck? Ou coisas do tipo. Então, aí você engaja. Statistics show that. Então, as estatísticas mostram isso. Então, muitas vezes, você coloca alguns pontos que as pessoas vão mexer a cabeça, que sim, ou que não, ou vão ficar pensativa. Isso é engajar, não necessariamente fazer a pessoa levantar a mão, ou então falar alguma coisa, responder alguma coisa, tá bom? O Apolônio riu. O Apolônio, já vi que você tinha escrito me. What else? Did you know that? Vocês sabiam disso? Did you know that? Então você tá querendo passar pra pessoa, você contou uma informação e você fala, did you know that? Aí vai ter bastante gente que vai falar, oh, I didn't. Oh, I knew. Você entendeu? Uma outra forma de engajar. Have you ever been in this situation? Você já esteve nessa situação? Onde? Where? So, what is the problem? Qual que é o problema? What is the problem? Imagina que você apresenta um problema, uma questão, e aí você devolve pro público. Deixa eles pensando. So, what's the problem? I'm gonna give you a few seconds. What do you think? Aí você pode até falar assim, does anybody want to say out loud? Does anybody want to say something? Aí a pessoa levanta a mão, de repente, entendeu? How small is the risk? Gente, small não é pequeno? Quando eu pergunto how small... Eu tô querendo dizer o seguinte, qual que é o tamanho, mas o quão pequeno é o risco,
tá? Quão pequeno é o risco? A gente tá perguntando do tamanho. We all know what it means. Essa daqui é aquela típica de quando a pessoa faz assim, ó. We know all what it means, don't we? Tô aqui falando da importância do inglês, como é importante a gente aprender, a gente se desenvolver, porque a gente vai realizar nossos sonhos, vai conseguir viajar, vai... We all know what it means, right, guys? Porque você engaja, você faz uma pergunta, você faz uma afirmação das coisas que as pessoas concordam, tá? Então, essa é uma outra dica para vocês que vão fazer apresentações, tá bom? Engajem, porque isso vai levar a apresentação de vocês para outro nível, next level. Moving forward. Bom, aí você falou, mas agora você quer mudar de assunto, você quer ir para um outro ponto. O que você fala? Well, now, let's move on. Vamos lá, seguir em frente com tal coisa. Vamos mudar para... Let's move on to... Well, this leads to my next point. Bom, isso me leva para o meu próximo ponto. This leads me to my next point. Isso me leva para o próximo assunto, para o próximo ponto. Essa é uma das que eu mais gosto. Since we're talking about it, já que a gente tá falando nisso, então, às vezes você tem lá estruturadinho tudo que você tem que fazer na sua apresentação, que você tem que falar na sua reunião, e aí alguém puxa algum gancho, você tá falando de batatinha, aí de repente alguém vai lá e fala de cenoura, aí você fala, since we're talking about it, já que a gente tá falando nisso, porque aí você tá mudando de assunto, pegando um gancho de alguém, tá? Ou às vezes alguma coisa, apresentação você que tá fazendo, você mesmo consegue pegar o gancho. A Janaína perguntou se essa live vai ficar salva em algum lugar. Vai sim, Janaína. Eu deixo salvo aqui do LinkedIn mesmo. Passa no meu perfil, que tem lá todos os meus últimos posts. Inclusive, gente, todas as minhas lives anteriores, eu já fiz, sei lá, umas 5, 7. Tá tudo salvo. É só vocês voltarem aqui. É que é meio ruim de buscar, mas tá tudo salvo. Dá pra vocês assistirem todas. Alright. Moving on. Ok, muito bem. Vamos lá em frente. Moving on. Agora chegou o momento quando a gente quer mostrar uma imagem, uma figura, graphics, charts, né? Tabelas, tables. Vamos lá. This graph shows us that... Uma outra dica, isso aqui eu vi muito em algumas palestras de algumas pessoas que, justamente que dão palestras para você usar us, né? Não show me ou show you. Você se coloca junto com as pessoas que estão assistindo. Então, this graph shows us, eles nos mostram que... now, have a look at this. Dá uma olhadinha nisso. Esse aqui, ó, se você quer falar em inglês, dá uma olhada, have a look at. Have a look at the graphs, have a look at this, have a look at the picture, have a look at the table, have a look. Pode falar take a look também, tá? Mas o have a look, ele é um pouquinho mais, talvez formal, eu diria. Have a look at this. Dá uma olhada nisso. If you look at this... Você já tá percebendo que o look é sempre look at, pra olhar, tá? Porque a gente tem o look for. Eu acho, eu já fiz... Eu passei essa live em alguns lugares. Eu não lembro onde que eu fiz, eu já fiz dessa daqui aqui. Que é de phrasal verbs. Mas já fiz lá no meu curso, já fiz lá no canal do Mário, já fiz vários lugares. Look at, look for, no meu canal do YouTube também. Look at, look for, look to. Look at é olhar para. Então, quando eu falo, hey, look at me, tô chamando a sua atenção para você olhar para mim. Look at me. Look for é o procurar. Eu não vou ficar me estendendo nos outros, porque é muito aqui, tá? Só pra vocês perceberem que preposição muda sentido. Look for é procurar. I'm looking for my cell phone. Where is it? I'm looking for my cell phone. Não tô olhando meu celular, tô procurando pelo meu celular. I'm looking to. Look to é quando você admira alguém. Então, você, na verdade... Você admira não, desculpa. Look up to é admirar. Você recorre a alguém. Então, eu posso falar I look to my husband... Eu recorro ao meu marido quando eu tenho algum problema. I look to my husband. I look to God. Eu recorro a Deus, tá? Então, a gente sempre vai usar look at pra olhar. The table, a tabela. Gente, table é mesa, mas a gente não tá mostrando a mesa, né? Então, the table illustrates the figures of... O que é figures? Figures é uma outra palavra, uma outra forma que a gente tem de chamar números. A palavra figures, que é números em inglês,
é usado em situações mais específicas, tipo estatísticas, tipo números de uma empresa, tá? Então, figures não é um número qualquer aleatório, tá? Ele é usado em situações mais específicas, mas cuidado que não é figuras, tá? Figura é image ou picture, tá? Cuidado. A palavra, inclusive, é bem comum no mundo empresarial, essa palavra aqui, tá? Se você não conhece, anota. Figure. The table illustrate the figures, os números, né? Tá bom? Tabela, não é a mesa, mostra as figuras. Ó, a tradução vai dar choque, hein? The table illustrates the figures of blá blá blá. I like to draw your attention to. Eu gostaria de trazer, né? Não vai falar desenhar, né? De trazer a sua atenção, de direcionar a sua atenção para. Let's focus our attention to. Vamos focar a nossa atenção para. Blá blá blá. Alright? What else, guys? What else? Ixi, peraí que minha tela daqui saiu. Ending your presentation. Bom, agora a gente vai o quê? Finalizar a nossa apresentação. To summarize, I'd like to... Para resumir. Então, summarize in English, we say summarize. Para resumir, eu gostaria de... Então, você foi lá, falou, explicou, mostrou a sua tabela, mostrou o seu gráfico, e aí você fala to summarize, para resumir, eu gostaria de falar isso. Well, that's it. Essa é uma outra forma de você mostrar também que você acabou. No meu vídeo, geralmente eu falo, so, that's it for today, guys. Não sei se já repararam. No meu vídeo eu falo, so, that's it for today, guys. Well, that's it. We're covered, blá, blá, oh, we're nada. We've covered, blá, blá, blá. A gente cobriu tal e tal assunto. A Regis, hello, my dear. Pedi pra dar oi pra ele. Hi. Thank you for your attention. Então, uma outra forma muito bacana é você agradecer o seu público. Então, como eu sempre agradeço aqui vocês sabem disso. Thank you so much, guys, for being here with me. Thank you for your attention. I'll be glad to answer any questions you might have. Então, aqui chegou o momento que você vai falar, guys, okay, I'm done. Now, if you have any questions, cuidado, não é doubt. Tá? Já expliquei isso pra vocês. Quem não pegou essa explicação, a hora que acabar essa live, volta e assiste esse pedaço que eu falo de doubt e question, que é muito importante, tá? Então, I'd be glad to answer any questions you might have. Thank you all, que eu falei pra vocês. Thank you all, guys. Lembra que eu falei do thank you all, thank you. You can just say thank you. Thank you all. Thank you, guys, for listening. Thank you, guys, for watching this live, tá? And have a good night. Lembra do que eu falei do good night? Good evening é pra quando a gente chega. Good night é pra quando a gente vai embora. Cuidado pra não trocar. O momento de dizer have a good night é agora, tá? Você pode simplesmente falar boa noite, good night, tá? Porque você tá dando tchau. Ok, guys, so good night. Boa noite, tá? Se for à noite, claro, né? Have a good night. Agora, se não for de noite, vamos imaginar que é de dia, de manhã, de tarde. Você quer falar, por exemplo... have a good day. Ou mais ainda comum entre os nativos, have a good one. Have a good one. Eu não sei se vocês já conhecem esse daqui, gente, mas é muito comum entre os nativos. O que é have a good one? Tenha um bom... Não! Tenha um bom... Qualquer coisa que você vai fazer, que eu não sei o que é, mas que seja bom, tá? O have a good one significa... É uma expressão genérica. Você pode usar no mercado, você pode usar no trabalho, você pode usar com quem você quiser. Você tá simplesmente desejando algo de bom pra pessoa, tá? É um have a good day, que serve pra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ambiente formal, informal, o que você quiser. Have a good one. Have a good one. Reparem em série, filme, vocês vão ouvir isso aqui demais. Ok, have a good one, tá? I hope you have enjoyed this presentation. Eu espero que você tenha curtido essa apresentação, que você tenha gostado dessa apresentação. And now, if you have any questions, if there are, se existirem perguntas, I would be more than pleased
eu estarei mais do que agradecido, mais do que feliz em poder respondê-las. Tá vendo? São várias formas diferentes que vocês têm de falar, de finalizar a sua apresentação. Eu tô dando só alguns insights. Você, de repente, fala, putz, eu tenho uma apresentação daqui 2 semanas. Gente, não reinventem a roda. Na hora de fazer uma apresentação em inglês, se você tem uma entrevista em inglês, se você tem uma reunião importante em inglês, não reinvente a roda. Use o vocabulário que você conhece. Claro que não é porque você conhece esse tanto que você vai se limitar a esse tanto pro resto da sua vida. Tá? Então, se de repente tá muito em cima da hora pra você sair aprendendo coisas novas, vai com o que você tem até porque senão você fala assim, nossa, eu queria usar aquilo que a Ari ensinou na live. Aí você vai ficar em português, inglês, alemão, qualquer idioma, isso é ruim, tá? Então não fica numa... Fala, depois você pensa se acertou, se errou, se usou a preposição certa ou não. Então aqui são várias opções que eu tô dando pra vocês, e aí com o tempo vocês vão estudando, vão memorizando, vendo qual serve, qual se adequa melhor. Thank you so much. Basta. That's it. Thank you so much. Você não precisa falar, I hope you have enjoyed this live transmission today. Se você sabe falar, se você se sente à vontade em falar, ótimo. Se não, that's it. Thank you so much. See you. Bye. Acabou. Thank you for all your attention. Tá vendo? São várias formas, desde a mais simples até as mais rebuscadinhas de você terminar uma apresentação. E aí, aqui ó, que eu falei pra vocês do question and doubt, que eu já respondi, né? Que eu já expliquei a diferença, quem perdeu depois volta lá no início da nossa live. Bom, aí as pessoas, vamos só imaginar que as pessoas deixaram pra você fazer as perguntas no final. A gente já tá terminando a live, tá, gente? Eu não vou me estender mais muito, não. É a última parte da live, inclusive. Depois só vem um bônus pra quem quiser ficar, mas de assunto mesmo do conteúdo acaba aqui. Answering questions, não é answering doubts, lembra, tá? Doubt, a gente vai usar pra verbo, então, como expressão. Então, primeiro de tudo, você vai falar, oh, thank you for asking, tá? Você vai agradecer. Não tem que, de novo, são formas comuns que a gente tem na hora que alguém faz uma pergunta. Ah, obrigada pela sua pergunta. So, blá, 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 the answer is A, B. Does this answer to your question? A pessoa te fez a pergunta, quanto é 1 mais 1? Aí você fala, 1 plus 1 is the same as 2. Does this answer to your question? Aí você vai falar, oh, yeah, it does, or no, it doesn't. Tá? Isso responde a sua pergunta? Essa é uma outra dica de inglês muito bacana que vocês vão gostar. I'm afraid. I'm afraid. Afraid é o quê? Medo. Eu estou com medo, mas não é que você tá com medo, ó. I'm afraid I can't help you with that. Não é que você tá com medo, que você está morrendo de medo, que você está amedrontado, né? Você tem o receio, você receia que você não vai conseguir ajudar a pessoa com aquela pergunta que ela fez, ou porque você não sabe. Aqui, ó. I'm sorry, but I have no idea. E, gente, quando vocês forem pra uma apresentação, é ok vocês não saberem tudo, tá? Parece meio óbvio isso que eu tô falando, mas a gente fica com aquele medo, meu Deus, imagina se alguém me faz uma pergunta aqui e eu não sei responder, não sei, eu vou atrás, depois eu respondo pra pessoa. A gente, graças a Deus, tá sempre aprendendo, não é assim? I'm afraid I'm unable. Unable é o quê? É o oposto de able. Able é conseguir, é poder, ou seja, eu não vou poder. Na verdade, pra cá, né? Eu não vou poder, não vou conseguir responder no momento. Porque a resposta é sigilosa, independente. Mas esse I'm afraid significa que eu receio, eu tenho medo que eu não vou conseguir te ajudar, ou que eu não posso responder isso, ou que blá blá blá. Tá? Aqui, ó. I'm afraid I don't have any figures on that. Eu receio que eu não tenha nenhum número. Lembra que figures não é imagem, não é figura, né? Figura é image, picture, whatever. Figures, números. I'm afraid I don't have any figures on that. So I can't give you an accurate answer. Então, eu não posso te dar uma resposta... Fazendo uma imagem aqui. Precisa. Acho que essa é uma palavra melhor em português. Que é falar curado, mas curado acho que não existe em português, né? Precisa. Tá? So I can't give you an accurate answer. Uma resposta mais precisa. Eu acho que essa daí é a melhor resposta, tá? From what I know, tá? É uma outra forma de você responder uma pergunta. Então, a pessoa te fez uma pergunta, isso e aquilo. Well, from what I know, do que eu sei, até onde eu sei. In my opinion, na minha opinião,
That's a good question. Essa é uma ótima pergunta, é uma boa pergunta. That's a good question. Exata, boa, Ana, apurada. Vocês são muito bons, gente. Obrigada. Tem várias ajudas aqui, ó. Meus assistentes, gostei. Exata, precisa. Isso, eu falei, assertiva. Ai, vocês são muito 10. Obrigada. Fiquei pensando, foi acurada, tá meio estranha a palavra. I would say that. Eu diria que... Oh, sorry. Oh, essa daqui é uma boa, tá? Sorry, I missed that. I missed that. Eu perdi. Então, de repente, alguém falou alguma coisa. I missed that. Could you say that again? Você pode repetir isso de novo. Então, imagina que alguém falou alguma coisa, ou porque a pessoa falou baixo, ou porque você não entendeu a pergunta dela. Então, você pode falar, I missed that. I missed that. Eu perdi, tá? Você não fala lose. A diferença vai ficar para uma outra aula. A gente tem várias diferenças entre lose e miss. Sorry, I don't quite see what you mean. Eu não vejo muito bem o que você quer dizer. I don't quite see what you mean. Could you just explain that, please? Porque às vezes a pessoa fez uma pergunta que você não tem a menor ideia do que seja aquilo. A pessoa perguntou de ovo, astronauta e água. E você fala, oi? Então, I don't quite see what you mean. Uma forma polida, tá? De você falar, could you explain that, please? O que a pessoa quer dizer com aquela pergunta para você poder tirar a dúvida dela. Essa é uma forma um pouquinho mais avançada de se responder, mas tá aqui pra vocês. E eu deixei aqui de presentinho também, depois vocês vão ter acesso a esse PDF, alguns common verbs que inclusive a gente falou na nossa live de hoje, mas eu também coloquei a tradução de todos. To move on, pra apresentação, pra reunião, pra tudo, tá? To move on, to expand on, to turn on, to go back to recap, recapitular, to elaborate on, aprofundar, e to conclude, tá? Então, gente, esse foi o nosso assunto. Agora eu só vou fazer bem rapidinho um bônus pra quem quiser ficar, que não é dica de inglês agora, não vai ter palavras em inglês nem nada, é mais como você se prepara para uma apresentação, para uma reunião em inglês, alguma coisa, obviamente com dicas de inglês, tá? Que podem te ajudar. Então, a primeira delas que eu falaria é para vocês... Imagina que vocês têm uma palestra, vamos colocar um assunto aqui, sobre, sei lá, apresentação do seu orçamento, onde você gastou, o que você fez, e o orçamento para 2020, você tem que falar sobre isso. Você tem aquelas palavras, por exemplo, hoje você já aprendeu a palavra figure. Então, ao invés de você falar number, o que não estaria errado, você pode falar figure. Falar, opa, que tá uma palavrinha boa. Então, deixa eu estudar quais são os números que eu tenho que falar, quais são as expressões que eu vou precisar falar, quais são os slides que eu tenho. Então, você vai estudar aquilo e como você falaria aquilo em inglês. E aí, de novo, que eu até falei no início da live, quem é o seu público? É formal? É informal? Você pode fazer piadinha? Você não pode fazer piadinha? Tem uma multidão com milhares de pessoas, centenas de pessoas? Tem 10 pessoas? Então, veja quem é o seu público até para você preparar e estudar as coisas que você vai falar em inglês, tá? Quais são as palavras-chave, o vocabulário? Se vocês quiserem, até façam uns cardzinhos. Eu tenho cardzinho? Pronto. Eu ia até falar. Tipo isso aqui, ó. Sabe? Pega, que nem, acho que é o Faustão que faz isso, né? Pega esses cardzinhos, anota algumas palavras, até porque na hora se você esquecer, porque pode acontecer de você ficar nervoso e esquecer, chega aqui, anota umas palavrinhas, chaves que de repente são importantes para a reunião e use palavras conhecidas. Nessa hora, não reinvente a roda. A hora de você estudar, se dedicar, aprender coisas novas, tá ao longo do mês, da semana, do ano. Depois não adianta os 45 do segundo tempo. Érica, meu Deus, eu preciso fazer uma palestra, uma reunião, me treina, Isso é coisa que demora tempo, não tem overnight, tá? Pratique. Essa aqui é uma outra dica, gente, é sério. E não serve só para apresentação. Isso serve para qualquer um de vocês que queira aprender inglês, que queira falar inglês. Ah, eu não tenho com quem praticar. Fala com o seu espelho, pega o seu bichinho de pelúcia aqui, ó, pega a planta. E vamos falar inglês, planta, senta aqui. Deixa a planta quieta ali e fala com a planta, conta do seu dia pra planta. Gente, é desculpa você falar, eu não tenho com quem praticar. Claro que, calma, pausa. Eu sei que é importante a gente ter a resposta, ter a outra pessoa, a gente ouvir. Mas eu vejo que muita gente é bloqueada porque não consegue falar, tá? Às vezes até entende bem, mas a pessoa não consegue falar porque não treina a fala. Então, já que você tem uma apresentação em inglês, pratique, grave. Uma outra dica também para você treinar o seu speaking, seja apresentação ou não. Grave a sua apresentação, grave a sua voz. Aí você vai e assiste de novo. Tá ruim? Faz de novo, até ficar melhor. Quantas vezes forem necessárias. Tá bom? Chegou no dia, último slide. Chegou no dia,
chega com antecedência. Sabe por que eu falo isso aqui, gente? Porque é muito engraçado, parece dica boba, mas se você chega em cima da hora, você vê que a internet não tá funcionando, você não vê uma série de coisas, você fica nervoso. Então, olha só, fazer uma apresentação em português já não é fácil. Fazer em inglês, e já atrasado, e afobado, e... você vai ficar mais nervoso, a chance de você esquecer as coisas é muito maior. Então... chega com antecedência, evite problema técnico. O que isso quer dizer? Problemas podem acontecer? Pode. Mas a gente tem que testar aqui a câmera, o microfone, ver se tá funcionando aqui os botõezinhos. Pra quê? Pra não chegar na hora, ai gente, desculpa, pode acontecer um problema? Pode dar um tornado aqui de repente? Pode. Aí não tem como prever. Mas eu tentei, eu dei o meu máximo aqui pra entregar o melhor pra vocês. E é isso que vocês têm que fazer quando vocês tiverem uma reunião. E, como sempre falo, tem um copo d'água, porque a garganta seca, viu, gente? Ou porque você fala muito, né? Ou porque você fica nervoso, N razões. Ou porque você precisa dar uma pausa. Certo, meus amores? That's it. Vamos treinar nossa... So that's it for today, guys. Thank you so much for all of you for being here with me. Vocês gostaram da live de hoje, meus amores? Foi, acho que uma live diferente das demais que eu fiz. Eu já fiz live com imagens, já fiz aulas em inglês, mas eu procurei trazer uma coisa que eu acho que serve de uma forma geral. Não vou dizer para todos os níveis, porque quem é mais básico ainda vai precisar trabalhar um pouco mais de estrutura, vocabulário para fazer uma apresentação. Mas você que é aluno básico, você pode sim fazer uma apresentação, nem que seja pra sua plantinha, né? Contando o seu dia, contando do seu trabalho. Isso é treino, gente, é treino, não tem jeito. Tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa live, se ela foi útil, deixa o seu like aqui pra mim. Me sigam aqui também pra poder receber minhas notificações, receber as mensagens que a gente tem por aqui. E é isso, meus amores. Thank you so much for all of you, for being here with me, for, you know, just watching this live transmission, okay? So I'm just gonna say goodbye now. So guys, thank you so much for today, for all of you. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, contem sempre comigo tudo que vocês precisarem, gente. Tiverem curiosidade, dúvida, deixa sempre nos comentários que eu vou ajudar vocês com o maior prazer. Tá bom, meus amores?